Pai querido, nós acabamos de entregar nossa vida em Tuas mãos neste momento. Nós viemos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome e nos entregar para fazer o que o Senhor tem planejado para a nossa vida. Nós te amamos e agora, bom Pai, envie seu Santo Espírito para estar conosco neste momento. A mensagem que nós vamos aprender um pouquinho hoje seja guiada pelo Senhor, para que nós tenhamos a convicção de que o Senhor quer reunir uma grande multidão, para daqui a alguns dias encontrá-lo nas nuvens do céu. Por favor, bom Deus, se faça presente nesses próximos minutos. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmos 18, verso 1, vocês podem se assentar. Diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Esse é o nosso Deus que nós viemos louvar e engrandecer o nome dEle nesta noite. Nós amamos muito o nosso Deus, por isso estamos aqui na casa dEle. Meus amigos, nós estamos numa série que aconteceu de 2 domingos atrás. Lá nós falamos sobre a cultura familiar. Nessa série que estamos apresentando, que Deus está nos ajudando a aprender, é o paradigma da cultura. Nós vimos no domingo retrasado que a cultura da família é muito boa, só que às vezes carregam maldições que nós não gostaríamos de enfrentar. E nós aprendemos que Deus consegue reverter as maldições que acompanham nossa vida. Deus, Ele pode todas as coisas. Se você tem enfrentado alguma situação por causa da sua família, meus amigos, ainda existe esperança, pois Deus diz no 3º mandamento, em Êxodo 20, que fala o seguinte: que Deus tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Eu e você estamos aqui mostrando para todo o universo que nós amamos o nosso Deus. E com isso em mente, nós podemos receber o perdão dEle. E hoje nós vamos conversar sobre mais uma cultura. Domingo passado nós tivemos uma linda apresentação erudita, onde uma cultura erudita foi apresentada aqui na Igreja Central de Curitiba. A cultura erudita, ela acompanha, ela vai para vários lugares, vários territórios. Ela não fica apenas em uma nação. Tem a cultura erudita, lá na Europa eles gostam da cultura erudita, na América eles gostam da cultura erudita, e da mesma forma nós, aqui na Igreja Central, gostamos de ouvir aquelas lindas músicas de adoração ao nosso Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre a cultura de massa. A cultura de massa é uma cultura onde eu e você estamos inseridos e não temos como fugir. E nós vamos ver um pouquinho sobre este assunto. Meus amigos, nós temos uma situação que estamos estudando. O texto base para essa série é Êxodo, capítulo 3, verso 14. Você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo 3, verso 14. Êxodo, capítulo 3, verso 14, eu já apresentei para vocês 2 semanas atrás esse verso. Nós aprendemos até o início dele em hebraico. E ele vem trazendo um detalhe muito interessante. Eu vou ler só para nós lembrarmos. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros.
Deus, ele escolheu eu e você, assim como escolheu Moisés, assim como escolheu Abraão, assim como escolheu várias outras pessoas. Ele escolheu eu e você para nós levarmos o evangelho a todo mundo em nossa geração. Eu sou, ele nos enviou a vós. Então, meus amigos, como é que nós vamos ir até as outras pessoas levar o evangelho de Deus? Será que vamos do jeito que nós somos, do jeito que nós, do nosso trejeito, ou nós vamos ir com as características que Deus pode nos promover? Essa reflexão é lógica, nós devemos ir como Deus incentiva que nós Deus nos incentiva como nós devemos ir. Então, meus amigos, essa série está baseada neste texto, Êxodo 3, verso 14, onde Deus nos envia para fazermos algumas coisas. E eu e você estamos aqui para isso. Nós vamos ver na tela a última frase desse verso de Êxodo 3, verso 14. E eu vou apresentar para vocês, como no último domingo, o início eu apresentei, sou o que sou, hoje eu vou apresentar o final. A primeira letra lá, vocês conseguem ver, parece um X, né? Mas é a letra Aleph do hebraico. É a primeira letra do hebraico. E embaixo nós temos visto 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos significam a letra E. É a vogal E. Em seguida nós temos uma montanha que falta um pedacinho. Essa montanha que falta um pedacinho, ele tem um som de Ré. Só que quando tem os 2 pontinhos embaixo, ele fica mudo, igual o H em algumas palavras que nós utilizamos no português. Então, aquela letra não vai ter som, ela só está ali, para essa palavra, como uma raiz da palavra hebraica. A terceira letra é um risquinho. Essa letra, eu falei o nome dela no domingo retrasado, é Iode. Essa letra é a Iode. E embaixo dele tem 3 pontinhos, que significa qual vogal? E. Então, nós temos o Iode e embaixo dele tem o E. E no final nós vamos ver a última letra dessa palavra sem os 2 pontinhos. Então, nós vamos ter que pronunciar um E, um H nesse. E olha como fica a pronúncia dessa palavra. Eier. Eier. É a primeira palavra. Você pode tentar treinar aí. Fale comigo. 1, 2, 3 e Eier. A segunda palavra parece um W, né? Ele tem um pontinho em cima. Quando tem um pontinho no lado, é uma letra. Quando tem um pontinho em outro lado, é outra letra. Então, essa letra que está apresentada no telão é a letra X. Tá bom? Então, ela tem 2 pontinhos embaixo, ou seja, ela vai ter um som muito breve. Rapidinho nós vamos falar ele quase sem pronúncia. A segunda letra dessa palavra é Lamed, parece um número 7, né? Parece um 7 com uma pontinha para cima. Embaixo nós temos parece um T. Aquela letra T significa a vogal A. Em seguida nós vemos uma montanha, só que com toda a perninha. Essa parece o Ré, só que é com Ré mais forte, é Ré. O outro é Ré, esse é Ré, tá bom? E aí embaixo tem um risquinho, que significa a letra A, e a penúltima letra é Num. É a letra N, com a vogal. Embaixo tem um pontinho, aquela vogal é letra I. E do lado nós temos o Iode. Então eu vou ler as 2 palavras e em seguida eu vou incentivar você a ler comigo, tá bom? Eier Shlahani. Eier Shlahani. Vamos lá, 1, 2, 3 e Eier Shlahani. Eier Shlahani. É trava-língua mesmo, tá bom? E a última palavra tem a letra Aleph,
que embaixo tem um risquinho e tem 2 pontinhos. Essa é uma mistura de letra. É um A, só que tem que ser um A rápido, tá bom? A próxima letra da última palavra é lâmede, e as 2 vogais, os 2 pontinhos, representam a vogal E. O iode e o, eu não lembro o nome, é Kem, isso mesmo, Kem. E embaixo dela tem 3 pontinhos, que significa a letra E, e a última letra parece um quadrado. Aquela letra é M. M. Então, olha como vai ficar a pronúncia dessa frase. Eier shlahani aleikem. Vamos lá, vou mais uma vez. Eier shlahani aleikem. Vamos lá comigo agora? 1, 2, 3 e... Eier shlahani aleikem. Sabe o que significa essa frase que você acabou de falar? Moisés, ao escrever o que você falou, estava falando. É ao contrário, né? Eu sou, me enviou para vós. Meus amigos, Deus nos enviou para levar o Evangelho ao mundo. E como nós devemos levar esse Evangelho? Será que nós precisamos levar a cultura que nós estamos inseridos, ou é a cultura divina? Essa série está baseada nesse texto, onde Deus nos envia. Agora, como devemos ir? Com nossas bagagens culturais, ou com a cultura que Deus tem para nos proporcionar? Nós vamos entender um pouquinho sobre isto nessa noite, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Durante esses últimos dias, nós falamos sobre 2 culturas, como eu já apresentei, cultura familiar e a cultura erudita. Mas as culturas que regem a sociedade são 2 basicamente, e a terceira que nós vamos apresentar. A primeira é a cultura popular. Eu e você estamos na cultura brasileira, e dentro do Brasil estamos no Paraná. No Paraná tem a cultura de tomar chimarrão. No Paraná tem a cultura de ter alguns alimentos especiais. No Paraná temos o jeito de falar diferente. É com essa cultura que Deus vai utilizar para levar o Evangelho? Sim, será nessa cultura. Mas como é que nós devemos levar o Evangelho? Nós também estamos envolvidos numa cultura erudita, onde nós sentamos em uma igreja e assistimos uma apresentação. Praticamente, o ambiente que nós estamos nesse momento é uma cultura erudita, onde existe uma preparação da pessoa que está apresentando uma palestra ou uma mensagem, e as pessoas estão avaliando se aquilo é de acordo com o que eles estão precisando ou não. Existe uma cobrança da parte de quem assiste para aquele que transmite a orientação. Então, essa cultura é a cultura erudita, que eu e você, nós estamos inseridos. Agora, a cultura de massa, ela é diferente. Ela mistura a cultura popular junto com a cultura erudita e forma a cultura que nós estamos envolvidos. A cultura de massa, sabe como é? Ela pega a cultura de alguns povos para transmitir a ideia e a filosofia, e nós aderimos. A cultura popular é uma cultura regional, às vezes carrega valores e princípios que são importantes e outras vezes são um ópio para o povo. Cultura erudita é uma cultura que rompe fronteiras, ela exige um conhecimento mais rebuscado e treinamento. É mais para um público específico, tá bom? Que tem interesse de contemplar. A cultura de massa é a união da cultura popular com a cultura erudita, onde as histórias que o povo gostam, elas são contadas através da erudição, treinamento e plateia. Cultura na rede, onde nós vamos apresentar um pouquinho hoje, é erudição na cultura geral, uma aparência de cultura profunda.
Nós vamos falar rapidamente sobre a cultura na rede. Essas orientações que nós estamos aprendendo, eu tive o privilégio de aprender com o pastor Vanderlei Dornelles na aula de hermenêutica pós-moderna. Como nós vamos levar o evangelho a esse mundo pós-moderno? Será que nós devemos inserir o que nós queremos, o que nós somos, para que as pessoas sejam como nós queremos que elas sejam? É neste sentido que nós estamos conversando. Para existir uma cultura de massa, é necessário 4 coisas importantes. A partir dos anos de 1980, 1990, surgiu alguns materiais que influenciaram muito a cultura onde nós estamos inseridos. E esses materiais é o que nos interfere a nossa vida. Primeiro, que já é antigo, não foi nos anos de 1980, são os livros. Os livros é um bem cultural que fornece uma cultura para a sociedade. Além disso, temos os jornais. Os jornais também transmitem uma cultura. E esse é um bem cultural, assim como o rádio e a televisão. O rádio e a televisão, que veio com mais força dos anos 1980 e 1990, é o que influencia a sociedade hoje. E esses bens transmitem cultura e todos estão vulneráveis a aderirem àquilo que eles ensinam. Só para vocês entenderem um pouquinho o que estamos explicando. Nos anos de 1970, surgiu um programa culturalmente especial para o mundo, principalmente para o brasileiro. Vocês lembram de algum material, alguma história que apresenta uma pessoa, um menino, que morava dentro de um baú? Ele tinha 2 amigos, e um ficava gozando da cara dele, e a outra ficava também tirando com a cara dele. E esses 2 tinham pais, só que os pais eram solteiros, não eram viúvos, eram solteiros. E esses pais, eles tinham uma briga constante. Além de terem essas brigas, eles ficavam com inadimplência no aluguel, e aí chamavam o senhor Barriga para resolver o problema. Vocês lembram dessa história? A história do Chaves? A história do Chaves surgiu nos anos 1970. Lá, o Chaves, ele não tem pai nem mãe. Lá, Dona Clotilde, ela é uma senhora que vivia na rua. Lá tinha um professor chamado Girafales, que dava em cima da mãe de um aluno dele. Lá também apresenta, eu esqueci os nomes dos personagens, mas você sabe o enredo que está envolvido nessa história. Apresentam famílias desestruturadas. Tem um que não paga o aluguel. Chega o dono da casa, o que acontece? Ele foge para sair da situação. Agora, surgiu isso nos anos 1970. Passou 20, 30 anos depois dessa história, as famílias começaram a ser semelhante às famílias que são apresentadas no Chaves. Um pai cuidando de uma criança, uma mãe cuidando de um filho, os professores dando em cima das mães dos alunos. Não tem problema você morar sozinho, sem seus pais, como é o caso do Chaves. Essas são as reflexões de uma cultura que foi inserida em nossa vida por causa desse bem cultural que foi a televisão.
Nossas famílias são as famílias dos anos 70, famílias do Chaves. Quando você não está com o pai, quando não está com a mãe, só mora com seu pai ou só mora com sua mãe. Você mora sozinho porque não consegue viver mais com os pais, porque os pais são chatos. E todo esse enrosco, tudo. As escolas estão dando uma educação ruim, como o professor Girafales dava. Por que será? Agora, a nossa política está igualzinha com o dono das terras, dono da casa, e vai cobrar as coisas. O que nós fazemos? Fugimos e não pagamos nossas dívidas. Nós estamos semelhante às famílias representadas no Chaves. Eu e você estamos inseridos nessa cultura de massa. Um bem cultural influenciou todos nós. Esses bens transmitem cultura e todos estão vulneráveis a aderirem àquilo que eles ensinam. Por exemplo, além disso que eu apresentei, nós temos o Rock in Rio, é uma cultura popular dos Estados Unidos aqui no Brasil. Tem o Justin Bieber, é a cultura popular do Canadá aqui no Brasil. Filmes é qualquer cultura popular. Novelas é uma cultura brasileira. MMA, UFC é uma cultura animista e nós aderimos a essa cultura. Além disso, tem o futebol. O futebol é uma cultura popular inglesa que está inserida a nós brasileiros hoje. Pegaram culturas de outros ambientes e promoveram para nós. Eu e você aderimos a essas culturas. Um outro aspecto da cultura de massa é de unir, fundir a cultura erudita com a cultura popular, para fins econômicos, e o reflexo disso são os shows. É com objetivo financeiro que existe essa cultura de massa. Meus amigos, com isso em mente, nós podemos perceber que estamos em uma situação bem delicada. Eu estou rodeando só um pouquinho, só para vocês entenderem como nós estamos numa situação que é praticamente sem saída, tá bom? Eu estive estudando marketing um pouquinho, e durante o curso que eu estava estudando, foi muito interessante para aprender a chamar a atenção do público e vender o meu produto. A estratégia para conquistar mais clientes, sabe o que é? São 3 aspectos. Primeiro, você tem que identificar o seu consumidor. Você tem que saber para quem que você vai vender o produto, para quem que você vai fazer o serviço. Nós precisamos identificar. Segundo, qual a cultura que ele está inserido? Ele está numa cultura brasileira, ele está numa cultura americana, ele tem uma cultura familiar muito forte, ou a cultura familiar dele não é tão forte assim? São 2 aspectos importantes. E a última, divulgue seu produto utilizando a linguagem cultural dele. Nós, para conseguirmos influenciar alguém, precisamos utilizar isso. Precisamos identificar quem é o nosso consumidor, definir qual é a cultura que ele está inserido e, além disso, falar na linguagem dele. É igual falar com os jovens. Não dá para eu chegar falando com os jovens de uma forma tão formal como num ambiente onde existem só adultos. Não dá para eu falar com os adolescentes com uma linguagem tão culta que eles não consigam compreender. Eu tenho que colocar numa linguagem que seja interessante para eles entenderem. Da mesma forma, se eu for falar com uma pessoa que é de outra nação, a cultura em massa, ela ultrapassa fronteiras e influencia todos nós. Agora, só para nós entendermos, eu quero ensinar as crianças
alguma coisa, eu quero vender um produto para as crianças. Sabe o que eu faço? Eu crio super-heróis, porque a criança gosta muito de ficção e gosta de acreditar em realidades que muitas das vezes não vemos. Então, eu vou criar super-heróis e assim eu vou fazer brinquedos com imagens desses super-heróis para vender os meus produtos. Olha, vocês estão entendendo como as crianças gostam do Ben 10 ou dos outros desenhos que surgem por aí? Está vendo como a estratégia de marketing é realizada desse jeito? Nós precisamos ficar atentos. Nós somos influenciados pela cultura onde estamos inseridos e também pela cultura de massa. Com essa visão, nós vamos pular de uma cultura para outra. Agora vamos sair da cultura de massa para ir para a cultura da rede. Tudo está ao alcance de um clique. A cultura de rede, ela é muito forte. Não preciso mais seguir um roteiro de programas oferecido por um canal de televisão, nem ter que ler todo um livro para fazer um TCC. Eu não preciso também ficar gastando tempo indo na biblioteca, porque tudo está ao meu alcance. Assim como filmes, novelas e outros, o evento que vi ou assisti fica aparentemente eternizado. A cultura de massa, ela nos deixa superficiais. Hoje eu estava conversando logo que cheguei aqui e vi uma amiga minha, uma pessoa daqui da igreja, que ela estava brincando com o smartphone. E lá ela falou para mim, eu tenho que treinar meu cérebro para que eu não fique com Alzheimer. As pessoas, do jeito que nós estamos andando, vão ter Alzheimer mais cedo. Antigamente, perguntava o telefone da esposa, todos nós sabíamos. Eu não consigo lembrar o número do telefone da minha esposa. Eu preciso procurar no smartphone, ver o nome dela e ligar para ela. Você lembra o número do seu telefone? Se lembra, tá bom, esse é fácil. Agora você lembra de alguém próximo de você, sem olhar para o smartphone? Tem gente que tem facilidade, tem outros que não. A cultura na rede deixa nossa mente superficial. Os médicos não precisam mais ficar fazendo uma pesquisa, lendo um livro todo para conseguir fazer uma tese doutoral ou de graduação. Eles conseguem colocar no PDF uma palavra e aí aperta Enter, aparece todas as palavras do arquivo possíveis a encontrar. E aí ele não lê todo o livro, lê apenas as partes que interessam. Nossa vida está sendo superficial por causa dessas estratégias da cultura na rede. Agora nós vamos abrir a Bíblia neste momento. Em Romanos 7, verso 15, vem falando um assunto importante. Romanos 7, verso 15, vem dando uma base para tudo o que nós estamos conversando. Paulo, ao escrever esse texto, ele parece que vivia no século 21, né? Romanos 7, verso 15, diz o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Nós sabemos que muitas coisas nos fazem mal, mas normalmente nós nos pegamos de surpresa fazendo aquilo. Por que eu faço? Por que eu fiz isso se eu sabia que não devia fazer? A cultura onde eu estou inserido me influencia diretamente as minhas ações. Então, meus amigos, o que vamos fazer nesse ambiente onde a cultura de massa e a cultura
da rede nos influenciam. O que vamos fazer? Como vamos agir? Como vamos viver? E Deus, Ele sabia de todas essas dúvidas, e Ele, antes mesmo de nós pensarmos, Ele já havia resolvido o problema. Ele deu um bem cultural para mim e para você, está em nossas mãos esse material. A Bíblia é um bem cultural, e ela que vai nos orientar ao caminho que devemos andar. Nós não podemos ficar pegando outros instrumentos para ser guia da nossa vida. Nós precisamos pegar a palavra de Deus, pois ela somente pode nos ajudar. Meus amigos, nós precisamos ter isso em mente. A cultura de massa divina, ela é muito interessante. Ela utiliza o bem cultural, a Bíblia, para nos orientar. Então, meus amigos, nesse livro nós encontramos várias coisas. Nós encontramos romance, histórias narradas, poemas, histórias assustadoras de terror, músicas, cartas, genealogias, histórias de heróis, descrições biológicas, matemáticas, comportamentais, geográficas, biografias, dados arquitetônicos, orientações psicológicas, princesas e heróis para as crianças, previsão de futuro, orientações nutricionais, exemplos de pedagogia e bases de direito, assim como outros assuntos. Isso tudo nós encontramos em um bem cultural que Deus forneceu para mim e para você. É a palavra dele, é a Bíblia, e é ela que nos guia em todos os assuntos. Nós precisamos pegar ela, para ela nos direcionar em nossa vida. Nós precisamos da Bíblia, meus amigos. E com isso em mente, eu vou incentivar você a abrir a tua Bíblia e vamos conversar para finalizar esse momento de reflexão, lendo Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4 vem trazendo essa orientação que vale nossa atenção neste momento. Provérbios capítulo 4. Deus, sabendo que nós teríamos situações complicadas, Ele nos orientou. Ele nos deu esperança. Vocês ouviram a música que o Marcos Rodolfo cantou no início? Apresentou uma esperança de que Jesus em breve vai voltar e nós vamos estar num ambiente muito legal, um ambiente muito tranquilo, onde nós teremos a bênção da companhia de Deus. Nós vamos ver passarinhos, vamos ver flores no campo, vamos ter a companhia de nossos queridos. Nesse ambiente é onde Deus quer nos levar. Então, meus amigos, a cultura que Deus quer que eu e você estejamos é essa que está baseada em Provérbios capítulo 4. Olha o que Deus vem falando no verso 4, a segunda parte. Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. O verso 13, retenha a instrução e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Verso 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, pois ela vai nos ajudar a ter a cultura que Deus incentiva. Você só fica parecido com quem você tem relacionamento. Eu já comentei que tem algumas coisas que eu sou parecido com minha esposa.
Já estamos 6 anos juntos, é normal. Da mesma forma, sou parecido com meu pai. A cultura familiar influencia diretamente. Nós estamos numa cultura onde precisamos estudar. Nós devemos ter uma cultura erudita. Precisamos nos preparar, às vezes, para evitar cometer erros no português, como às vezes eu falho. Mas isso é natural. Nós somos seres humanos e estamos vulneráveis ao erro. Nós precisamos ter uma cultura de massa. Nós precisamos usar o bem cultural que Deus fornece para mim e para você. Não os bens que nos influenciam negativamente. Nós precisamos ter uma cultura na rede, sim. Mas essa cultura na rede não é essa que o mundo incentiva. É uma cultura onde nós estamos ligados para sempre com nosso Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus fala, orai quantas vezes? Sem cessar. Nós precisamos estar conectados com Deus sempre. Meus amigos, com isso em mente, nós vamos agora ouvir uma história cantada. Em Gênesis capítulo 22, vem contando a história do nosso amigo Abraão. Ele foi um grande homem e ele se submeteu a fazer a vontade de Deus. Nosso amigo Paulo Silas vai ser usado por Deus neste momento para transmitir essa linda história, para nós entendermos um pouquinho sobre a cultura que Deus quer que eu e você estejamos. A equipe de instrumentos também serão usados por Deus para transmitir essa mensagem. Olha essa cultura que Deus incentiva eu e você a ter. A história de Abraão é muito importante. Lá estava Abraão no Monte Moriá, com teu sacrifício pronto a entregar, com aquela rude cruz dentro. Lá estava Abraão no Monte Moriá, com teu sacrifício pronto a entregar, com aquela rude dor dentro do seu coração. Não desistiu seguir Isaque para cumprir sua missão. Mas o anjo do Senhor disse: tua fé foi provada. Aqui está o cordeiro, vai com teu filho para casa. O nosso Deus proverá quando você menos esperar. Basta continuar orando e nele sempre confiar. Sacrifício maior ele fez por nós na cruz, que por tanto nos amar proveu Jesus no Calvário.
estava meu Jesus, pendurado numa cruz, pagando a sentença que cabia a nós, sem nada merecer, sem nada questionar. Ele foi até o fim, portanto nos amar. Mas no terceiro dia a promessa se cumpriu. Jesus da morte ressurgiu. O nosso Deus proverá quando você menos esperar. Basta continuar orando e nele sempre confiar. Sacrifício maior ele fez por nós na cruz, que portanto nos amar. Proveu Jesus no Calvário. Se você também está a sofrer e não sabe mais o que fazer, saiba que Cristo vai te ajudar, pois Ele sempre proverá. O nosso Deus proverá quando você menos esperar. Basta continuar orando e nele sempre confiar. Sacrifício maior ele fez por nós na cruz, e contigo nos amou. Proveu Jesus no Calvário. Que portanto nos amar. Proveu Jesus no Calvário. Essa é apenas uma das histórias que Deus quer que eu e você tenhamos intimidade. Adquira essa cultura, pegue esse bem cultural, a palavra de Deus, e estude ela para que você e eu, para que nós estejamos fazendo a vontade de Deus. Não é do jeito que eu quero ou do jeito que eu gosto, e sim do jeito que Deus quer. Vocês acham que Deus gostaria de entregar Jesus para morrer em nosso lugar? Mas Deus entregou por mim e por você, para nos dar a oportunidade hoje de escolher a quem servir. Com isso em mente, eu peço para você se levantar neste momento, para nós colocarmos nossa vida nas mãos de nosso Deus, novamente entregando nossa vida nas mãos dele. Pai querido que estás nos céus, nosso amigo Paulo trouxe uma história muito bonita, onde Abraão entregou seu filho para ser entregue ao Senhor. Mas o Senhor não deixou Abraão matar o filho dele, porque o Senhor sabe que isso seria muito ruim, seria muito dolorido para Abraão. Mas o Senhor demonstrou através de uma história o que o Senhor faria por toda a humanidade. Nós agradecemos, bom Deus, porque o Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Nós agradecemos por essa bênção. Nós não somos merecedores. Nós queremos fazer a Tua vontade, mas normalmente nós não conseguimos. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que está em nosso viver, bom Deus, é esse que nós temos praticado constantemente. Tenha misericórdia de nós, Pai. Por favor, nos ajude a andar segundo a Tua vontade. O Senhor nos disse em Provérbios 4,
que precisamos ter a Bíblia em nossa mente, precisamos ter ela como um bem cultural, para que o Senhor desenvolva a cultura que o Senhor quer em nossa vida. Não a cultura brasileira, não a cultura americana, não a cultura dos índios, não a cultura da família, e sim a cultura de Deus. Por favor, bom Deus, nos ajude a fazer a Tua vontade. Hoje nós escolhemos fazer a Tua vontade, hoje nós decidimos nos entregar em Tuas mãos. Que o Senhor direcione nossa vida, que o Senhor nos dê força para caminhar. Tem uma bênção na Bíblia que é muito maravilhosa e nós gostamos muito dela. Que o Senhor nos abençoe, bom Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça, bom Deus, a sua luz resplandecer através de nossa vida e as pessoas vejam que nós tivemos um encontro contigo nesta noite. Pedimos a tua bênção também para essa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.